Olá, sabe, existe uma conexão profunda e bem trágica entre a violência urbana que a gente vê nas manchetes e o estado da educação pública no Rio de Janeiro. Hoje, vamos mergulhar em como essa ligação vai muito além do confronto direto, revelando o que a análise chama de uma política de abandono. Essa frase que está na análise que a gente explora hoje, ela meio que resume tudo, né? Ela nos força a perguntar o que acontece quando o investimento em conhecimento é, na prática, trocado pelo investimento em repressão. É isso que a gente vai investigar. Bom, para a gente começar, vamos focar naquilo que todo mundo vê, o que salta aos olhos, a violência que domina os noticiários e choca todo mundo. A análise que a gente está vendo hoje, ela parte de um evento bem específico, uma mega operação policial. É uma demonstração de força gigantesca que acaba dominando as notícias e, claro, a vida de milhares de pessoas. E olha, os números são de cair o queixo. Pensa só, cerca de 2.500 agentes mobilizados, dezenas de mortos e, o ponto crucial para a nossa conversa aqui, dezenas de escolas fechadas. O impacto imediato na educação é simplesmente inegável. E aí fica a pergunta, né? Por que isso continua acontecendo? Essas operações resolvem o problema de verdade, na raiz, ou elas são só um sintoma de algo muito, muito mais profundo? Para entender isso, a gente precisa sair da rua e entrar na sala de aula. Então tá, a gente viu a violência na rua, mas agora vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender a alternativa que está sendo enfraquecida, a escola. E aqui que a coisa fica curiosa. É um paradoxo, né? De um lado, o Estado aparece com tudo de forma espetacular e violenta, com blindado, com operação. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Estado está cronicamente ausente na hora de oferecer o básico, como uma educação de qualidade. E aqui está o ponto central de tudo, talvez o mais importante. A escola não é só um lugar para aprender matérias. Em muitas comunidades, ela é a última barreira de proteção, a única instituição que de fato oferece um futuro diferente daquele que o crime oferece. E olha, isso não é só papo, não é achismo. Os dados comprovam. Existe uma estimativa de que um único ano a mais de estudo de qualidade pode diminuir em até 22% a chance de um jovem ir para a cadeia. É um investimento com retorno claríssimo para a sociedade. E essa é a pergunta que leva a gente para o olho do furacão. Se a escola é tão vital assim, por que ela parece estar sendo tão enfraquecida? A resposta, segundo a análise, está em quem segura a escola de pé. Para entender esse desmonte, a gente precisa olhar para quem está ali na linha de frente, no coração da escola, o professor. A análise aponta que ele sofre um ataque em duas frentes, uma econômica e outra pedagógica. Vamos começar pelo bolso. O primeiro ataque é econômico. De acordo com as fontes, o salário base no Rio de Janeiro simplesmente não cumpre o que a lei do piso nacional determina. E essa desvalorização financeira tem consequências bem humanas e diretas. E qual a consequência disso na prática? É essa aqui. Uma sobrecarga de trabalho que é desumana. Não é mais sobre ensinar, é sobre sobreviver. Um professor exausto correndo de uma turma para outra simplesmente não tem como criar aquele vínculo para perceber um aluno em risco, para fazer a diferença. E não para por aí. Vem o segundo golpe, que é o pedagógico. Quando o sistema se preocupa mais em maquiar estatísticas com aprovação automática do que com o aprendizado de verdade, a escola perde o sentido. O aluno percebe que o esforço não vale a pena e o professor perde a autoridade. Então, quando a gente junta essas duas coisas, a desvalorização financeira e o esvaziamento do sentido de ensinar, a análise nos força a perguntar: isso é só incompetência? Um erro trágico? Ou será que tem um projeto político por trás disso? E é essa pergunta que nos leva finalmente ao argumento central de toda essa análise. É um nome forte, né? Necropolítica pedagógica. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, é a ideia de que o enfraquecimento da escola não é um acidente, mas sim uma política. Uma forma de governar certos territórios, não pela criação de cidadãos, mas pelo gerenciamento de populações que são vistas como excedentes. E talvez a conclusão mais dura, mais chocante de toda a análise, seja esta. Ao economizar no professor, o Estado, na prática, acaba fortalecendo o poder paralelo. Cada escola que falha, cada jovem que desiste, é um vácuo que o crime organizado vai lá e preenche. Ok, mas de onde veio essa ideia, essa lógica de abandono? Isso não nasceu ontem. A análise mostra que as raízes disso são bem antigas na história do Brasil.
Se a gente volta no tempo, grandes pensadores brasileiros como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Celso Furtado já descreviam uma sociedade montada numa base de desigualdade. Um Estado que nunca foi para todo mundo e uma economia que sempre dependeu de ter gente deixada de lado. E essa analogia que a análise faz é pesada, mas muito poderosa. A favela como a senzala de hoje. A ideia de que certos territórios nunca foram vistos como parte da nação, mas como espaços que precisam ser controlados, antes pelo capitão do mato, hoje pela força policial. Ok, o diagnóstico é bem duro, a gente sabe, mas não é só crítica. A análise também tenta apontar algumas saídas. Como é que se quebra esse ciclo? E as propostas são muito diretas, bem pé no chão. Primeiro, valorizar quem está na ponta, o professor. É o mínimo. Segundo, pensar o território como um todo juntando educação, saúde e urbanismo. E terceiro, e talvez o mais importante, mudar o que a gente entende por segurança. E para fechar, fica essa reflexão, essa pergunta que meio que amarra tudo que a gente conversou. A análise sugere que a destruição da escola não cria só um vazio. Ela abre espaço para um outro tipo de construção, um sistema gerenciado pela força, e não pela cidadania. Uma ideia para a gente pensar. Obrigado pela companhia.